Seja bem-vindo à TV Prevê. Prazer estarmos juntos aqui, primeira vez esse ano com você aqui. É verdade. A última vez que eu estive aqui, você estava na corrida lá da escola. É verdade. Acabei conversando aqui com o Samuel, foi muito agradável. Mas é a primeira vez que estamos aqui num ano que já começou faz tempo, né, Duda? Parece que nós estamos aí 2 meses e tanta coisa já aconteceu, né? E aqui em Bauru, a cidade esperando ver se a administração local deslancha. Até agora, lamentavelmente, estamos torcendo para deslanchar. Até agora só vejo jogada de marketing, nada, olha, é buraco para tudo quanto é lado, viu, Arnaldo? É uma tristeza até andar em Bauru, viu? É claro que choveu, mas todo janeiro chove mesmo, né? Entendeu? Mas Bauru tá, lamentavelmente. Por aí a chuva fez estrago em muito lugar também, né, Arnaldo? Pois é, tem umas coisas tão esquisitas esse tempo de mudança climática que nós vivemos, né? Eu hoje tive uma reunião muito boa lá em Bariri. Depois eu conto o que eu fiz lá, foi um evento importante para a produção agropecuária, mas eu me encontrei lá com tanto os representantes da usina Della Coleta, que é importante, uma usina lá, como da associação Assobari, que reúne todos os plantadores e fornecedores de cana. Sabe qual a reclamação? Falta de chuva. Por quê? De uma precipitação que é média na cidade de Bariri e no entorno ali, Itaju, Boracéia, o prefeito de Itaju estava conosco, Boracéia tinha representantes lá também. A média é em janeiro uma chuva de 200 milímetros. Em janeiro choveu 30 milímetros ali naquela região. Que gozado, né? Situações variadas aí que estão acontecendo, tanto é que a cana que vive um bom momento, retomando depois de muita dificuldade, particularmente impulsionada pelo preço do açúcar no mercado internacional, que está fazendo com que o produtor respire um pouco melhor de 2 anos para cá. Agora as pessoas preocupadas com a produção, todo mundo abençoando, que hoje nós estamos tendo um dia de chuva superior ao previsto na região lá. Então, tem coisas contraditórias. Problemas sempre terão, né, Duda? Claro. Isso não tem dúvida. O problema é você estar preparado e ter uma capacidade de antecipar-se. Né? É verdade. Qual o motivo de você estar aqui na região? Hein? Olha, hoje eu tive essa reunião, foi muito produtivo. Vou contar o casinho que ele é exemplar, né? É um frigorífico que tem lá em Bariri, um frigorífico pequeno que surge, hoje já adquiriu uma monta maior ali, e esse frigorífico abatia bovinos, depois passaram a abater suínos também, e eu fui lá dar autorização, e a Secretaria da Agricultura é que analisa isso, então nós analisamos o projeto, a planta, e uma coordenadoria nossa, que é a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, é que acaba dando o ok. Eu fui lá para assinar a autorização para que este frigorífico passe a bater carneiro também. É um passo importante. Hoje nós temos uma produção de carneiro que é ainda limitada no estado de São Paulo, Duda. E ela não cresce mais porque os produtores não têm depois onde abater. Então surgir unidades como essa é muito promissor para ampliar aquilo que é a produção de ovinos pode ser uma fonte adicional de rendas importante. Tem um dado que você vai se surpreender, você sabe, eu acho, mas os nossos telespectadores, a maioria não sabem disso. Eu gosto do carneiro, você também deve gostar, é uma coisa muito, é uma carne muito saborosa, né? Dos carneiros consumidos no Brasil, sabe quantos são importados, Duda? 78%. Só produzido no Brasil. Antigamente vinha do Uruguai, continua do Uruguai. 22%. Um percentual do Uruguai e uma boa percentagem, sabe de onde que vem? Da onde? Da Nova Zelândia. Nossa. Quase do outro lado do mundo. Terra, né? Então nós trazemos carneiro de lá. Podemos melhorar aqui. Nós temos em Lençóis Paulista, toda a cidade da região, que temos muita ligação, não só agora como secretário, mas tínhamos anteriormente, nós temos uma feira anual, que é uma das melhores feiras de ovinos que nós temos. São Manuel produzia bastante carneiro. São Manuel é um polo importante também. Eu me lembro. Eu fiz uma reunião. Eu já criei carneiro, viu? É mesmo? É verdade. Você lembra que raça que você criava, não? Tem o Santinês, que faz muito sucesso. Acho que era o Santinês, acho que era o Santinês. Deve ser o Santinês. 20 anos atrás. Isso. É mesmo? É verdade. E parou com isso? Eu vendi, eu tinha uma fazenda aqui em Avaí, eu vendi para comprar prédio. E você sabe se a pessoa que tem a fazenda, ela continua produzindo carneiro? Continua em Avaí, continua. É uma coisa incrível, né? Ele disse hoje, por exemplo, lá em Bariri, nós inauguramos lá, autorizamos o funcionamento dessa planta, a construção e o funcionamento,
ele está dizendo que já recebeu contato de pessoas de 330 quilômetros. Tem muito carneiro? Vão trazer. Tem muito carneiro? Tem um pouco, vai crescer muito com essa planta e, repetindo, tem gente de 330 quilômetros que já ficou sabendo e já manifestou interesse de enviar os carneiros para serem abatidos lá. Então, acho que é uma coisa promissora. Como sinais como esse estão se multiplicando em todos os setores, né? A crise, que eu acho que está tendo finalmente um sinal de meio de ter fim. A economia começa a melhorar um pouquinho, né? Começa a melhorar, começa a melhorar, né? E o setor agropecuário que puxou na crise, segurou, agora eu acho que vai ser o setor que vai impulsionar. Gozado que na minha cabeça, né? Falou de carneiro agora. Eu me lembro que quando tinha verme, você dava sais de cobalto, entendeu? Para os carneiros, entendeu? Mas faz uns 30 Você está com a memória em cima para isso aí. Veio lá do inconsciente. Carneiro tem um problema que quem cria, né? Olha, nós nos metendo a discutir carneiro. Você que está em casa está paciente ou está ficando, como eu, de saliva na boca. Daqui a pouco dá vontade de entrar no churrasquinho de carneiro aí. Mas o carneiro tinha, aqui no Brasil, pelas características, uma fragilidade do ponto de vista dava muita morte de muita carneiro. morte. Muita morte. E verme. Vermes de um lado, e você tinha raças inadequadas. Que era aquela raça com muito pelo, para clima frio e tal. Por isso que o santinês, e começa outras variedades, que vieram muito, Suffolk, que veio da África do Sul, são de regiões que têm um clima parecido ao nosso, que criam carneiros com escala. Então, as raças europeias sumiram e estão vindo raças de clima mais temperado. Com isso, nós temos condições de ter um salto importante. Em São Manuel tem frigorífico que abate carneiro ainda não? Tem um frigorífico próximo ali, que é em Boituva, que abate. Que abate. Que o mais próximo ali é em Boituva, que já é um pouco distante. Por isso que esta região aqui não tinha uma alternativa, essa será importante. Arnaldo, nós temos coisas que estão desativadas. Por exemplo, o Marfrig, que é um frigorífico importante nosso, tem uma planta pronta que chegou a funcionar e depois, por não ter um volume, em promissão, foi desativada. Especializada em carneiro. Então, nós estamos pensando agora de retomar, tendo a garantia de que será retomado o local de abate, de incrementar a produção um pouco mais. É mais fácil, pode fazer numa pequena propriedade, não requer um investimento muito grande, então tem tudo a ver. Isso e um outro programa que eu estou agora começando a andar o Estado, ô Duda, que é o programa de piscicultura. Nós vamos dar um grande incremento ao fornecimento, à criação de peixes no estado de São Paulo também, que é a proteína animal mais barata. Tá certo? Que você tem para produzir é o peixe. É muito mais fácil do que com relação aos outros animais. Arnaldo, um país em crise, começa a melhorar um pouquinho a economia, mas tem um setor, e acho que até é um privilégio com a sua inteligência estar nesse setor. Mas o agronegócio realmente vai bem, né, Arnaldo? Nós estamos vivendo um período muito favorável, né? Vou contar as coisas boas para a gente dividir essa alegria e vou, se você me permitir, antecipar algumas preocupações, para a gente não deixar que a coisa desande, né? Primeiro, São Paulo, temos uma produção muito diversificada no estado de São Paulo. São Paulo produz uva. São Paulo é a maior produtor de borracha do Brasil. São Paulo produz nozes, produz uma série de outras de climas. Por exemplo, a nossa produção de pêssego, nós conseguimos antecipar uma espécie diferente. O nosso Instituto Agronômico teve um papel muito importante em desenvolver isso. E no Sul, quando você lá é o grande produtor de pêssego, Rio Grande do Sul, você começa a colher o pêssego no começo de novembro. Aqui nós temos uma espécie que nos permite começar a colhê-lo em agosto. Isso é num período, então, que você tem escassez de fruta, você tem um preço maior. Então, nessa diversidade, mas São Paulo são 4 produtos principais. A cana, que está vivendo um bom momento, sustentada pela demanda de açúcar no mundo inteiro, e isso está remunerando, dando um preço melhor, é bom para o produtor. Segundo produto, a questão do suco de laranja, vivendo também um bom período. Nós fizemos algumas mudanças no trato do cancro cítrico, outras medidas mais. O suco de laranja está vivendo uma possibilidade de uma melhoria importante. Terceiro, avicultura. Tanto a produção de ovos, Bastos e outros polos que nós temos próximo aqui de Marília, como a produção da carne, provavelmente. Nós temos muitos frigoríficos aqui
na região de Bauru, Jaú, muito importantes aí. E a carne é uma atividade de frango que é rápida, 40 dias você está batendo e ciclo girando, rápido, ciclo mercado internacional, ávido, comprador. E o quarto, celulose, que nós temos também na direção aqui de Lençóis do Botucatu, polos de reflorestamento muito importantes aqui também. Então, esses quatro estão no bom momento. Em São Paulo, o setor crescendo e no Brasil, o setor de grãos crescendo. O que sobra? Mato Grosso faturando isso. Espetacular. Né? Espetacular. Milho, uma produção extraordinária. Até trigo, aquela região de Dourados, muito trigo. Muito... Aqui no nosso canto mais próximo, ali em direção a Ourinhos, Assis, Pedrinhas Paulista, terra aquele boa. canto ali, produzindo também. O que nesse instante preocupa, Duda? Eu falei que ia falar do futuro. Primeiro, o câmbio. Porque tudo isso se deveu a um momento que o câmbio ficou ali pareado, o dólar a 3,3, 3,4. O dólar tem cedido, até porque a situação econômica melhorou, está vindo mais investimento. Então o governo não pode bobear na questão do câmbio, porque o câmbio, do jeito que está, semana passada chegou a 3,05, agora está 3,11, tá certo? Nesse preço, nós podemos ter uma queda na exportação muito significativa. O governo precisa ter atenção à questão do câmbio. E segundo, infraestrutura, né? Porque nós corremos o risco de ter uma grande produção de soja, de milho, de grãos, sorgo, tudo mais, lá nas regiões mais da fronteira do centro-oeste, e nós temos, o número hoje é assustador, entre aquilo que se produz e aquilo que chega, nós temos uma perda de aproximadamente 30% a 35% no transporte, no armazenamento daquilo que se produz. Então, isso é muito sério, aí que teria que fazer. É muita coisa, né, Arnaldo? Um terço perde. Eu estou falando muito aqui, mas você vai me segurar. Não. Vai pelo entusiasmo. Antes do Carnaval, na segunda-feira do Carnaval, o governador Alckmin, que havia conversado comigo, pediu que eu preparasse, eu submeti a ele, e ele teve entusiasmo. Nós lançamos um programa Agrofácil, uma série de medidas para facilitar o nosso produtor de São Paulo. E havia um outro programa, feito pelo governo federal, ministro Blairo Maggi, Agromais. Então nós juntamos o Agrofácil de São Paulo com o Agromais do governo federal e se reuniram o Temer e o Alckmin. Na segunda-feira antes do Carnaval, nós lançamos os dois programas. Programas para possibilitar que o agronegócio, o setor agropecuário, continue a ser o vetor de crescimento do país. Mas é verdade. Como é que foi essa adaptação? Você é engenheiro e agora vibra, todas as vezes que você vem aqui eu vejo alegria. É porque realmente talvez, não o único, tem outros setores já desenvolvendo. Um setor que vai bem, que te empolga assim, embora você sempre foi ligado à cana. Né? Eu sempre tive uma relação com o setor, né? Eu sou nascido numa cidadezinha muito pequenininha, você sabe, Altinópolis, morei sempre muito em regiões produtoras, uma ligação com o cooperativismo. Mas esse comentário que o Duda está fazendo, porque ele falou engenheiro, eu sou engenheiro civil, né? Claro. De formação. E o que lida com a agricultura é o engenheiro agrônomo. Né? Um outro tipo de engenharia, mas tem a ver. Deixa eu até te contar um momento de muita emoção para mim, Duda. Quando eu fui indicado pelo governador Alckmin para ser o secretário da Agricultura, em geral o setor me aplaudiu muito, eu tinha bom relacionamento, tenho, e acho que só melhorou de lá para cá ainda mais, então estou vivendo um bom período com o setor. Mas tiveram um ou outro engenheiro agrônomo, que até fazendo ressalva, vou contar até o nome de um deles, que é um querido amigo, Chico Graziano, foi secretário da Agricultura de São Paulo. Ele pegou e botou ali no Twitter dele: eu gosto muito do Arnaldo, sou amigo dele, tá certo? Todo mundo sabe, ele sabe, tá certo? Mas eu queria dizer que, por que o Alckmin escolheu o engenheiro agrônomo, foi escolher o engenheiro civil, era melhor tal. E eu fiquei com aquilo, depois liguei para ele tem me ajudado, me dá muitas sugestões e tal. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, será que eu devo me sentir meio estrangeiro, né, no meio dos engenheiros agrônomos? Mas aí o que aconteceu? Eu estou secretário há 2 anos, né? Estou secretário há 2 anos. O que aconteceu no ano passado? A turma da melhor escola de engenharia agronômica do Brasil, todo mundo sabe, é a Luiz de Queiroz. Claro. Escola Luiz de Queiroz, Piracicaba. Segundo eles dizem, da América Latina. Tem um ranking do mundo que eles são uma das 5 do mundo. Estão em quarto lugar. Estão entre as 5 melhores escolas de engenharia agronômica do mundo, e eu acho que são mesmo. São espetaculares, são
a gente deve muito desse conhecimento, desenvolvimento, muito a Luiz de Queiroz. O que aconteceu? Porque lá tem a escola de engenharia agronômica e agora tem outras escolas, outros cursos. Florestal, tem o de economia agrícola. Então são 5 cursos, mas capitaneados por ele. A cada ano se formam em torno de 270 alunos. Ano passado, formatura da Luiz de Queiroz, estou lembrando porque foi no mês de março que se formou a turma. Todos formados, eram 267 formados, eu fui escolhido por unanimidade patrono da turma. Então eu fui lá e fui patrono da Luiz de Queiroz. Imagina a minha alegria de... Foi quase que eu recebi o título lá? Honoris causa de engenharia. Um grande amigo nosso, o João Herman, era formado lá. João Herman? O João Herman era formado lá. Aliás, ele tem um menino, o João que se foi uma grande perda, o João Herman, nosso companheiro do PPS, deputado federal, produtor, apaixonado, uma pessoa maravilhosa. Ele tem o Gustavo Herman. Gustavo, eu conheço. Que se elegeu vereador, o filho dele. Depois largou da política. Olha que coisa. Aí ele foi tocar uma empresa que é a Clopter. É uma empresa multinacional instalada aqui no Brasil, que eles assumiram a representação, a família Herman, especializada em biotecnologia. Eu sei disso. E agora tem uma associação, eu fui lá na reunião, no congresso deles, uma associação que reúne as empresas ligadas à biotecnologia. Explicar para vocês, o professor Duda sabe disso muito bem, também explico bem rapidinho. Biotecnologia é você usar, por exemplo, no adubo, princípios de biologia, ou seja, naturais, para você não depender só do adubo químico. E você usar no defensivo também conceitos de biotecnologia, para você não depender só também dos produtos químicos. Claro. Então isso é muito importante, a harmônica natureza, é uma coisa de depois mais garantida, de saudabilidade. Plantas resistentes às pragas. Plantas resistentes à praga, é isso. Então tem uma associação, o Gustavo Herman é o presidente dessa associação. Tem tratado Se encontrar muito o com Gustavo, ele. Fala para ele se comunicar comigo. Vou dizer. Inclusive, quando o Gustavo foi candidato a vereador, eu rodei até um material para ele aqui em Bauru, que o João pediu para mim. O João era um amigo do coração meu, né? O João era um amigo do coração. Eu vou falar para ele. Vou falar para ele vir um dia aqui te visitar. O genro dele está aqui. Em presidente. Isso mesmo. Ixi, chegou perguntas aqui. Que bom. Procura, vamos ver o que o telespectador... O Rafael do Flamboyant. Não sei se você sabe disso. Ele fala, hoje a Polícia Civil está na OAB protestando por melhorias e daqui uns dias a Polícia Militar certamente fará o mesmo. Qual é a sua opinião sobre essa situação em Bauru e em todo o país? Tem policiais civis do estado inteiro aqui hoje fazendo um movimento na frente da OAB aqui de Bauru. Eu não sabia. Requerendo principalmente melhorias profissionais, não estão nem preocupados com o salário. Posso falar sobre isso? Claro. Bem, Rafael, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu não sabia. Eu saí cedinho, fui ao Bariri e vim aqui direto para o programa, vou até me informar. Acho que é legítimo todos os movimentos que reivindicam melhorias, poder, nesse instante, pleitear que tem uma melhor condição. Mas isso que eu falei até agora, todo mundo responderia isso, Arnaldo. Deixa eu ser mais saboroso com você, porque quando você pergunta uma opinião, quer que eu seja muito preciso. Primeiro, polícia não pode fazer greve. Desculpe, não pode. A pessoa quando entra... Greve, mas não está em greve, não. Não, eu sei, mas eu estou dizendo porque esse caso que aconteceu no Espírito Santo, eu acho que é um caso inadmissível e precisa tomar iniciativa. Então, eu acho muito legítimo, acho importante que tenha o diálogo, acho que o governo deve se mostrar aberto e conversar. Agora, policial ir ao ponto de fazer greve não pode. E eu acho que a maioria dos policiais não faz isso. Então, estabelecer todo o diálogo, eu vou tentar ajudar nisso sempre, mas com esse limite que a gente deve fazer. Segundo, Rafael, você me perguntou da situação do país. Eu estou animado. Acho que depois de tanta crise que nós vivemos, nós estamos vendo 2 sinais que eu acho que são bons. Primeiro, a economia estabilizando, nós tivemos uma diminuição da inflação, acho que o governo deve cuidar da questão do câmbio, como eu disse, mas tocar isso para adiante. Então, acho que com isso nós começamos a sair do buraco, e um buraco muito profundo
que se meteu o país. Segunda questão, do ponto de vista da política, acho também que o governo está um pouco mais estável. Essas questões todas que vêm da Lava Jato precisam ser todas esclarecidas, todas as medidas serem adotadas, e eu espero que o Congresso se dedique às reformas. Nós precisamos dar passos na reforma da Previdência e na reforma tributária, como uma forma da gente se preparar para o futuro. Mas estou otimista, Rafael, acho que nós já vivemos o pior dos mundos aí. O que é essa? A mídia diz que o Serra pediu demissão de ministro exatamente porque estava citado na Lava Jato. Você que é uma pessoa próxima do governo, embora você é do PPS, mas próxima do PSDB, o que você ouve nos bastidores, Arnaldo? Olha, o que eu ouço no caso do Serra? Não é nenhuma divergência política, tá certo? Então isso significa que está em divergência com o presidente. Não é. Nem divergência na área econômica, que ele é um grande especialista. Também não é. Significa que o PSDB pode estar se afastando do governo? Também não. Então, qualquer questão política mais séria, não vejo envolvida nisso. Do Serra, ele foi mencionado na Operação Lava Jato, como outros foram mencionados. Ele já deu várias declarações de que ele está muito tranquilo com relação a isso. Eu acredito que não terá problemas maiores, prestará os esclarecimentos que são necessários. O Serra fez uma operação, ele não divulgou muito na imprensa, mas fez uma operação séria de coluna, um mal que o afetava há muito tempo, né? E o cargo de ministro de Relações Exteriores exige muitas viagens. E ele achou que isso ia ter uma restrição muito séria. Tanto é que hoje a maior possibilidade que tem é trocar o Serra pelo Aloysio Nunes. Ou seja, é o sintoma maior de que pouca alteração política isso terá e que a própria indicação do Aloysio é uma indicação feita pelo Serra. Então, acho que ficou meio em casa, não tem nenhuma crise que disso será gerada. O Daniel Cavalcante. Secretário, o que tem sido feito pelo governo do Estado de São Paulo para fixar no campo os pequenos produtores rurais que migram para as cidades? Existe algum incentivo do governo? Como é que é o nome do nosso telespectador? Daniel, muito obrigado por essa pergunta. Você falou uma das coisas que eu tenho o maior carinho, né? E estou tentando, de alguma forma, contribuir com isso. Como que você, numa agricultura que tem cada vez mais escalas, máquinas sofisticadas, eu fui, há 2 semanas atrás, mencionei ter sido patrono da Luiz Queiroz há 1 ano atrás, há 2 semanas atrás eu estive lá em Pompeia, onde a FATEC, lá de Pompeia, que é ao lado de Marília, é dedicada totalmente à agricultura de alta precisão. Eu fui lá na formatura dos jovens da FATEC, tive a honra de por eles ser convidado para ser paraninfo lá. Então você tem toda uma transformação, mas você tem que manter a diversidade. Leia-se pequeno agricultor. Aqui nós temos um programa que é Menina dos Olhos. Se você depois me mandar seu e-mail, ou se você tiver paciência de acessar o nosso site da Secretaria da Agricultura, dê uma olhadinha lá. Programa Microbacias 2. Nós, aqui eu já relatei algumas atividades que nós tivemos em vários municípios aqui da região, tratando dessa questão. O programa Microbacias reúne produtores pequenos, produtores familiares, de agricultura familiar, e congrega. Ah, Arnaldo, foi bacana, fez em algumas cidades. Não sabe quantas entidades, meu caro Daniel, nós já conseguimos agregar e participam do programa Microbacias? 300. Tem uma que eu já mencionei aqui no programa, não sei se você ouviu falar, falei aqui em Avaí, da associação que nós temos lá, que congrega os índios terenas, que produzem mandioca. Nós temos outras que reúnem cafeicultores, produtores de olericultura, vários municípios aqui da região. Então nós temos multiplicado essa iniciativa. São 300 entidades que participam disso hoje em todo o estado de São Paulo. 2, FEAP, um fundo que é um fundo de financiamento. Nós temos um programa para o pequeno agricultor e para o agricultor familiar, que é do trator. Sabe quanto que paga de juro o nosso agricultor familiar, o seu trator adquirido? 0, Duda. Que beleza. Olha como é que é o programa. O programa são tratores de pequeno e médio porte, que é o que usa o pequeno agricultor, vai até 138 mil o trator, ele compra o trator. Vamos pegar um trator de 120 mil.
ele tem 8 anos de empréstimo, 2 anos de carência. Então 2 anos não paga nada, está usando o trator. Aí começa a pagar o trator, mais 6 anos, completa 8. Quando ele terminar, soma tudo que ele pagou mesmo 120 mil. Porque todo o juro, que em geral quase que um outro tanto pelo trator, é só como você faz a compra em qualquer crediário e tudo mais tal, o governo paga isso. O mesmo para o programa Pro Implemento e uma série de outros programas pelo FEAP. Além disso, nós temos que cuidar da sanidade animal, vegetal. E nós bolamos um programa especializado, chama PROSAF, Programa de Saúde para a Agricultura Familiar, com dicas diferentes, porque uma coisa é o cara que tem uma pulverizadora de 8 linhas, que põe ali aquela máquina imensa, você vê aquelas fotos, aquelas máquinas colhendo junto, ou detetizando, ou jogando adubo junto, aquelas regiões enormes e tal, diferente do pequeno, que tem características próprias, que aí nós temos o programa de sanidade para a agricultura familiar. Então são alguns exemplos, mas se você tiver mais interesse, Daniel, eu topo passar, estou com medo de ficar falando demais aqui, tá certo? Para você, com muito prazer. Aí. Obrigado pela pergunta. Arnaldo, como é que você avalia a gestão do Temer até agora? Olha, o governo Temer assume, primeiro, com a instabilidade política muito acentuada, né? Então tinha o risco da contestação que veio de um lado das ruas e da uma oposição que o PT é muito craque para organizar, né? Sistemática, presente. Acho que o Temer conseguiu superar isso no primeiro momento. Segundo, tinha um desafio grande que era a questão da economia, inflação descontrolada, déficit descontrolado, isso daí também conseguiu estabilizar. Quero dar 2 dados, Dudas, que é uma coisa incrível, né? Eletrobras. Quando o Temer chegou, o valor da Eletrobras estava tão enfraquecido que o valor das ações da Petrobras, da Eletrobras, setor elétrico, era 26% do valor patrimonial da empresa. Esse valor dobrou agora. Na Petrobras, você sabe disso, teve gente que rejeitou ações da Petrobras comprando a R$12, a R$10, achava que ia mergulhar mais, e é verdade, chegou a 8 a ação da Petrobras. A ação da Petrobras hoje está 46. A ação da Petrobras triplicou nesse período. Só essas 2 empresas, quase que já valeriam um governo, né? Mas o Temer, além disso, enviou a proposta da Previdência, que eu acho que precisa ser bem discutida, mas algo precisa ser feito, talvez não com a rigidez do que foi proposto, mas algo precisa ser feito. Mandou a proposta de reforma trabalhista, e precisa ser feita uma reforma trabalhista, e mandou a proposta agora, vai enviar, de reforma tributária. Então, acho que é muito bom. O Temer já declarou que ele não é candidato à reeleição, quer fazer um bom governo. Acho que está indo bem, é conduzir o país estabilizado até 2018, quando nós tenhamos um governo aí que toque o país para frente. Você acredita que o desemprego começa a diminuir daqui quanto tempo, Arnaldo, na sua avaliação, com toda a experiência que você tem? Vai demorar. Infelizmente vai demorar. O dado é chocante, né, dramático. Hoje nós temos 13 milhões de brasileiros desempregados, que absurdo, sem né? contar o subemprego, né? E se eu estou animado, porque eu acho que a economia vai crescer, ao contrário das projeções oficiais que falam em torno de 1, acho que vai crescer de 2 para mais por cento esse ano. E acho que o ano que vem vai ser mais rápido também. Estou otimista, mas vai demorar para chegar no emprego. Sabe por quê, Duda? Você, há pouco distante, você me contou um caso aqui, tá certo? Você falou, olha, eu tenho um empresário, amigo meu, tal, que a fábrica dele está funcionando com 47% da capacidade instalada. É o mesmo número que eu ouvi hoje alguém falando da fabricação de automóveis. Ou seja, você tem uma situação em que você tem uma capacidade ociosa. Claro. Então, quando aquecer a economia, vai aumentando, você vai aumentando a capacidade, vai retomando a capacidade de produção. As empresas voltarem a contratar, infelizmente, vai demorar, porque o buraco foi muito longe. Vai falar, puxa, Arnaldo, então você está, enfia a viola, que você vai fazer? Você tem responsabilidade nisso. Acho que nós todos temos. Acho que o governo vai ter que ter muito critério de escolher, Duda, os setores que têm mais empregabilidade. Ah, Arnaldo, você é contra a indústria petroquímica? Sou super a favor, acho estratégico para o país. Tem que investir $1 bilhão lá.
Tá certo? Arnaldo, o que você acha da indústria automotiva? Tem que fazer mais fábricas de automóvel, carro? É bom, tem que investir tanto, tal. Mas o governo tem que tirar impostos, o governo tem que facilitar empréstimo. É muito para imposto, né, Arnaldo? É muito para imposto. três setores. Construção civil, para o setor de turismo, tá certo? Que emprega muito, e para o setor da agricultura. Porque esses 3 setores são setores de maior empregabilidade. Ou seja, acho que aí a questão do emprego vem de uma forma mais rápida. Concordo com você plenamente. São setores prioritários e uma coisa vai puxando outra depois, né, Arnaldo? Acho que a gente já está sentindo isso contaminar um pouco. Qual o dado que eu estou vibrando, assim? É um dado assim, a primeira grande feira do ano acontece em Cascavel, aqui no norte do Paraná, né? E os resultados dela, que aconteceu em janeiro, Paraná vai uma em relação beleza. a janeiro do ano passado, Parte foi agrícola um aumento Paraná, de venda de 14%. Né? Aqui em São Paulo, nós estamos daqui a pouco preparando para a AgriShow, que é muito importante, é uma grande feira, nós já estamos cuidando disso, também estamos muito otimistas com relação a isso. Então, acho que tem sinais de retomada, mas a questão do emprego precisa ser acompanhada muito de perto, porque, repito, o buraco foi muito grande, o que foi causado para o país. Muito grande. Eu não sei quem mandou, veio de Duartina, veio pelo WhatsApp, ó. Quero notícias boas para a nossa região. Sou vizinho do João Pacheco, da Secretaria de Agricultura aqui em Duartina. Ele é trabalhador e competente. Grande abraço. Só falaram isso. E quem é a pessoa? Não falou o nome? Não falou o nome. Olha, você, não sei o teu nome, desculpa, mas obrigado pela participação. Quer notícia sobre Duartina. E você falou do João Pacheco. João Pacheco é um funcionário exemplar, apaixonado pelas coisas que faz. Esse programa que eu mencionei de Avaí, dessa cooperativa com os índios, organizar os índios, tornar aquilo realidade, o projeto se desenvolver, ele tem, se tiver que escolher um grande responsável por isso, foi o João Pacheco. Apaixonado pelas coisas que faz, eu estou conseguindo aprender muito com a nossa equipe da Secretaria da Agricultura. Como nós temos aqui uma equipe no EDR de Bauru maravilhosa, nossa equipe também da APTA aqui é muito preparada, e todo o setor de pesquisa, o setor da defesa e o setor da assistência técnica e extensão rural. O João é do EDR, da nossa extensão rural, da nossa CAT. Muito obrigado por tudo que faz. E nós temos tido notícia, eu tenho atuado aqui na região, em cada uma das coisas. Esse que eu mencionei de Bariri é um exemplo daquilo que nós fizemos. Autorizamos agora pontes na cidade de emergência, ponte metálica na cidade de Bocaina também. Eu estive entregando um equipamento 2 semanas antes do Carnaval, lá em Boracéia, também tivemos iniciativas feitas. Lá no período ainda anterior do Amantina, na Prefeitura, fui lá vistoriar uma ponte que nós fizemos lá em Itapuí, tá certo? Em todas as cidades da região nós temos tido uma boa presença aí da Secretaria da Agricultura. Tá uma enciclopédia viva, está lembrando tudo da... Agora, aquela região, já que ele falou em Duartina, aquela região de Duartina e Galha tinha muita seda antes, hoje não tem mais, né? Não, o bicho da seda praticamente acabou. Acabou. Agora está voltando. Olha que coisa incrível. Que era a China que comprava do Brasil, né? Havia uma demanda da China, tá certo? Depois a região asiática passou a produzir muito. Nós tivemos um problema de algumas doenças agora. Nós chegamos até lá em Duartina a interromper praticamente, tem uma experiência muito localizada com relação à folha da qual se alimenta ali o bicho da seda, tudo mais, mas está tendo sinais de uma retomada aí lá em Duartina e na região nós temos feito. O dinamismo do setor, nós falamos de equipamentos e tal, mas tem um aprendizado, né, Duda? Porque se aprendeu com curvas de níveis que foram feitas. Depois o plantio direto. Nós somos de uma época, eu no comecinho, idade há mais tempo, né, em que você olhava um terreno e falava, tem que limpar tudo, tira tudo para você plantar. Depois nós descobrimos que isso era uma grande bobagem. Quando você limpava, você permitia que tivesse mais erosão. Quando você limpava, você tirava aquela riqueza do solo. O adubo orgânico. Então, o adubo orgânico. Então agora você deixa aquilo. Fez o plantio direto. Agora nós estamos tendo o quê? Integração lavoura, pecuária, floresta. Porque você fazia uma safra,
passou a fazer 2, e agora você produz o tempo todo, porque quando você não está ali na época do grão sendo plantado, você planta pastagem, terminou a pastagem, você joga o gado em cima a partir de um determinado momento. Quando você faz o reflorestamento, você pode plantar, em vez de esperar 7 anos aquela área fechada, você pode conviver o plantio do eucalipto ou do mogno com a existência da agricultura ali. Então tudo isso é muito dinâmico, nós temos aprendido bastante. E o Brasil, essa é a grande notícia, está na frente, é vanguarda no mundo nesse setor, nós não podemos perder essa dianteira. Vai ser fácil achar um secretário tão entusiasmado, porque a grande verdade é uma só: o agronegócio é o que vai bem no país. E o Arnaldo só é secretário de Agricultura de um estado que, poderia dizer o quê? São Paulo é o segundo, terceiro estado mais importante em agricultura. Em termos de produção Brasil agrícola, Duda, é o segundo hoje. Segundo. O primeiro é o Mato Grosso do Sul, o segundo é São Paulo. A gente sempre disputa com o Paraná. É Paraná. Paraná. Tem ano que o Paraná passa a é. gente um pouquinho na frente, depende muito do valor, porque eu estou falando em valor, Claro, né? claro. Você não consegue medir tonelada de grãos, tal. Então o valor da produção. Então São Paulo disputa com o Paraná, tem tido um crescimento grande do Mato Grosso e de Goiás, que são outros estados que vêm também. Goiás com uma muito produção, grão hoje, hein? Muito grão hoje. Entrando, por exemplo, eu vou com o Alckmin agora em maio, lá em Goiás, porque está entrando a cana lá em Goiás, em alguns setores de pastagem. Porque a cana nossa não era adaptada. Nosso Instituto Agronômico desenvolveu uma nova variedade de cana que é adaptada ao Cerrado de Goiás. Verdade. Então vai crescer ali de uma forma muito significativa. Bem a cana do Cerrado, mas é uma cana bem mais fina do que essa de Jaú. Pode arquivar. Arquiva isso? Arquivar. Beleza. Essa nova variedade exatamente muda essa situação. Você tem toda a razão. Verdade. Era assim, uma cana mais minguada, mais enxuta, de teor de açúcar muito mais baixo, substituída por essa nova variedade desenvolvida pelo nosso Centro de Cana do Instituto Agronômico. Me manda alguma teoria disso depois. Te mando, manda sim. Quero ver. Manda sim. Giovanni Miranda, mestre em comunicação pela FAAC e pela Unesp de Bauru. Um abraço, Giovanni. Boa tarde, Duda. Gostaria de saber se o deputado Arnaldo Jardim aposta que Bauru fará um deputado federal saído da nossa própria cidade. Os ganhos são reais e as forças seriam maiores se houvesse uma parceria com um deputado tão competente quanto é o Arnaldo. Destaca, tem que ter o deputado de Bauru, sim, mas tem que ser bom, ele está falando direitinho também. Para pôr qualquer um lá não adianta, né? Destaca o nome do empresário Eduardo Avalone, que tem se mostrado um fortíssimo candidato. Vou trazer o Avalone para entrevistar aqui. Eu nem sabia que o Avalone está entrando em política, Giovanni, mas vamos entrevistar, como não? Tem vários aí querendo ser deputado federal de Bauru. O Rodrigo Agostinho, agora o Avalone, tem mais? Acho que é só. PT, acho que nem vai pôr cara mais com essa derrota que teve nessa última eleição em termos de deputado federal aqui de Bauru. O Roque foi candidato diversas vezes e eu tenho a impressão que o Roque não enfrentaria mais isso. Mas vamos ver, aqui a TV Prevê é aberto para todo mundo. O que você acha? Seria uma boa, você que é um candidato que tem bastante voto como deputado federal na região inteira, Bariri, Lençóis, em Bauru você tem sempre aí 3, 4 mil votos em Bauru, nada atrapalharia aquele círculo teu, né, Arnaldo? Olha, primeiro eu quero agradecer a pergunta, acho que ela foi muito bem formulada e acho bom que a gente comece a se preparar para as eleições de 2018, né? Do ponto de vista de candidaturas. Lá no Congresso e no governo, eu espero que o governo aproveite bem esse ano, que é um ano ímpar. Eu adoro o ano ímpar, né? Porque é um ano que você pode deslanchar mais o trabalho. O Congresso Nacional precisa votar as reformas. Nós, no Executivo, eu como secretário, o governador Alckmin, o presidente Michel Temer e seus ministros, temos que botar o serviço e as políticas para fazer. E depois ir cuidando das eleições. Eu estou só dizendo, não de candidaturas, acho que devem ser todas pensadas e preparadas, mas o governo começar a atuar pensando em eleição, por favor, não.
Acho que está muito cedo para a gente pensar nisso. Vamos deixar a eleição para o momento adequado aqui. Mas acho muito importante que tenha candidaturas, essa mencionada do Avalone. O Avalone é advogado, foi meu aluno também, menino inteligente. Tenho certeza que é uma pessoa preparada, outras pessoas devem estar preparadas e acho muito importante que essas candidaturas todas se apresentem. Bauru merece uma boa representação e acho importante. Falar em boa representação, me permite destacar que eu estou aqui hoje acompanhado do Arnaldo Ribeiro, que é o meu querido amigo, presidente. Famoso Arnaldinho. O Arnaldinho, presidente do PPS, está aqui sempre comigo andando na região. Agradecer o vereador Roger, que está aqui comigo, está fazendo um grande trabalho. Roger foi meu aluno também, hein? E dos bons, hein? Preparado, né? O Roger está fazendo aí uma boa presença na Câmara Municipal. O Cabelo, nosso vereador, não pôde estar aqui, mas recebi um abraço dele, quero destacar também o prazer. Está o Elton aqui conosco também. Muito obrigado, Elton, por estarmos juntos aqui. Então, tem um time aqui, amigo. O Joãozinho, vereador da Barra Bonita, esteve aqui falando comigo. A vereadora Thelma veio aqui me dar um abraço também aqui. Obrigado, vereadora, por sua presença. Cruzei com o Elias, presidente do nosso Norusca ali também. Então, dizer da nossa alegria de poder ter com Bauru uma relação que não é de eleição, nenhuma eleição que é de vez em quando, né? É muito cedo, hein? Sempre poder estar vindo aqui, participando da vida de Bauru, convivendo com a cidade de Bauru aqui, uma alegria muito grande para mim aqui. O que você gostaria de falar mais, Arnaldo? Agradecer muito a você, Duda, agradecer esse bom momento. Eu brinquei no começo dizendo que esse ano já começou faz tempo, né, Duda? Porque muitas vezes a gente diz, no Brasil, as coisas começam depois do Carnaval. Não foi verdade. Esse ano já aconteceram várias coisas. Mas nós estamos aí, passado o Carnaval. Ontem a CNBB anunciou a sua campanha da fraternidade, um tema importante, relevante, de cuidado ambiental. Nós estamos aí vendo o trabalho deslanchar. A minha expectativa é que a gente possa, primeiro, honrar a confiança do governador Geraldo Alckmin, que é um governador que orgulha todos nós pela condução que dá em São Paulo, séria, austera, num momento de muitas dificuldades aí, né? Segundo, do setor agropecuário, agradecer toda essa empreitada que nós temos. Normalmente eu venho aqui, a gente acaba falando muito da economia, da política. Hoje nós falamos bastante da agricultura, né, Duda? Aqui. Então, agradecer essa oportunidade. Se você que teve a paciência aí de me ouvir até esse instante, que tiver mais interesse, www.agricultura.sp.gov.br é o nosso site, ou no meu Facebook, onde a gente divulga as atividades também, deputado Arnaldo Jardim, nos enviar sugestões. Duda, muito obrigado, viu? Eu estou confiante, acho que nós vamos começar esse ano muito diferente do ano passado. Um ano para o Brasil tocar adiante as reformas, estabilizar a política e retomar a atividade econômica. Estou otimista, tá certo? E isso se deve a pessoas como você, Duda, que no período mais difícil sempre acreditaram nisso e foram duros, cobrando para que isso pudesse ocorrer. Pode ser como o agronegócio indo bem, saia candidatos a governador, presidente desse setor aí, né? Pode ser que venha, sai gente aí. Você tem intenção de dar voos mais altos ou... Não, Duda, não. Eu quero muito, assim, estamos falando de projeto político futuro, eu quero primeiro ser um bom secretário agora durante esse ano. Tá Segundo, me dedicar muito no futuro à campanha do Alckmin para presidente, que eu acho que é a melhor alternativa que nós temos. Eu pretendo ano que vem ser candidato a deputado federal, tá certo? Para tentar continuar ali com a carreira, com a cadeira que nós temos ali, buscar fazer um bom trabalho lá. Esse é o nosso projeto. Assentado, pé no chão, do nosso jeito, com muita seriedade, tentando dar conta do trabalho. E não adianta ficar falando em crise se não for trabalhar. É a única maneira da gente melhorar esse país é trabalhar com seriedade, ter criatividade. Eu acho que isso que é fundamental. Então vamos arregaçar as mangas. A economia melhorou um pouquinho. No meu setor, eu sinto que melhorou um pouco, né? E dá para eu fazer uma estatística boa, que eu tenho escola em 12 cidades. Eu sinto que a inadimplência diminuiu um pouquinho, não está em índice confortável não, mas diminuiu. Estava com uma inadimplência aí, viu, Arnaldo, de 17%, 18%, caiu para 12%, 13%. Deu uma melhorada substancial.
As escolas, do modo geral, mantiveram seus números de alunos, a rede privada, e depois nós vamos ter dados para divulgar no estado inteiro. E em outros setores a gente sente que está melhorando. Eu fiz uma viagem, passei pelo Mato Grosso do Sul, o agronegócio ali está uma coisa mais linda, Arnaldo, que você não vê um palmo de terra perdido, você não vê nada. Mato Grosso do Sul realmente é o pioneiro no desenvolvimento, né, Arnaldo? Tá? E aí eu passei nessa região de Dourados, terra vermelha, que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Previm. Tchau.